Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vou falar sobre um tema que foi muito pedido aqui nos comentários a respeito de matérias de matemática que tem ou não no curso de fisioterapia. Para os ansiosos de plantão, eu queria dizer, antes de tudo, duas coisas. Primeiro, sim, tem matemática, tem física, tem química. Mas segundo, eu queria dizer para vocês, como um relato pessoal, como um conselho pessoal, não desistam do curso por isso. Eu falando aqui agora pode até parecer algo muito longe, muito difícil de entender, mas quando a gente está inserido no curso, quando você está inserido nas matérias, tudo vai fazer sentido. Então, você vai começar com os conceitos básicos e aos poucos a gente vai conseguindo pegar a matéria, entendendo as coisas. As contas que tem são simples. Eu tentei lembrar o máximo possível, peguei aqui a minha grade curricular para ver todas as matérias que tinham matemática, física, química, principalmente matemática, né, que é o foco aqui do vídeo. E aí eu já vou passar para vocês, tá bom? Então vamos lá. Bom, uma das primeiras matérias que tem matemática e que não tem jeito, não tem como você fazer fisioterapia sem passar por essas matérias. São duas matérias assim primordiais, principais do curso de fisioterapia, que são cinesiologia e biomecânica. Então, a cinesiologia vai trazer alguns conceitos relacionados a contrações musculares, por exemplo, contração concêntrica, excêntrica. Então, se é uma contração muscular que você vai precisar vencer a força da gravidade, se você vai precisar ir a favor da gravidade, mas sustentando sem deixar cair. E essa matéria ela é muito importante porque ela ensina conceitos básicos, né, que você vai precisar para aprender a ter um raciocínio clínico, e ela vai te nortear a respeito de como ou dificultar ou facilitar exercícios e movimentos que você vai precisar usar na prática, dependendo do paciente, né? Tem paciente que às vezes você vai precisar facilitar o exercício para ele poder se habituar e fortalecer, e depois você vai também precisar desses mesmos conceitos para aprender também a dificultar o exercício. Aqui, na biomecânica, ela está muito atrelada à cinesiologia e à cinesioterapia também. Mas a biomecânica vai trazer esses conceitos de ângulos, alavancas, vetores de força. Então, tudo isso também está atrelado a você conseguir entender que as forças externas podem te ajudar ou te dificultar a fazer os exercícios e mobilização, os movimentos em geral em relação ao corpo, né? Então, como eu disse, são princípios, são matérias que são básicas do curso e não tem como você fazer fisioterapia sem passar por elas. Eu posso dizer que, infelizmente, né, na biomecânica, eu acho que foi uma das matérias que mais teve matemática em si, matemática. Porque aqui na biomecânica você vai estudar ângulos. Então, não necessariamente na prática clínica você vai precisar ficar calculando ângulos, porque é realmente algo muito matemático. O conteúdo em si, a biomecânica foi uma das matérias que a gente teve que realmente fazer continhas, pegar papel, lápis, mas no meu caso, né, na minha universidade, o que a gente fez foram exercícios, não foram muitos, mas foram exercícios de ângulo mesmo. Então, essas contas que a gente tem para fazer, né, de ângulos, são contas média, né? Eu não vou colocar que são contas super simples, porque para mim super simples é mais, menos, né? Às vezes, dependendo da pessoa, até isso pode ser um pouco complicado. E eu não tô aqui para julgar ninguém, eu entendo, né, a realidade que cada um passou durante toda a vida acadêmica, até o nível, né, de chegar na faculdade. Eu também sou uma pessoa que tive dificuldades em matemática e é por isso que eu fiz esse vídeo. Eu fiz esse vídeo para estar aqui, para encorajar vocês. Não desistam, eu sei que eu estar aqui falando e junta ansiedade, com medo do que está por vir, mas assim, não desistam, fiquem tranquilos. Quando a gente começa a matéria, ela já não começa já no nível mais difícil, então ela começa mais tranquila e a gente vai, com o passar do tempo, pegando jeito. Você vai ter que sentar sim para estudar, para
né, tentar resolver as continhas, mas a gente tem o YouTube aqui, que assim, tem muitas aulas sobre ângulos. Gente, é ângulo normal. Assim, você pode colocar aqui, que você vai achar matéria sobre como resolver probleminhas com ângulos. Como eu disse, são contas médio, não vou falar que é simples, mas também não é a conta mais difícil do mundo. O que você vai precisar fazer é mais, menos e dividido. Então, basicamente é isso, você só vai ter que aprender a ver, né, onde você vai pegar o número e tal para calcular o ângulo, mas costuma ser tranquilo. E é isso, não desistam, continue pesquisando, continue estudando, não se preocupe se você não entender a matéria no começo, assim, no primeiro dia, porque é difícil mesmo, ainda mais para quem não tem essa afinidade com exatas, com matemática, com física, com química. Calma, gente, não apavora. Vai com calma, tudo no seu tempo. Se são matérias que você já não tem afinidade, você já não tem facilidade, é normal você ficar perdido no começo. Se for a primeira vez que você está vendo esses conceitos, né, essas matérias, é difícil mesmo. Então, tenha calma, continue, mesmo que não faça sentido no começo, mas continue, que a gente é capaz. E a gente vai aprendendo, vai se acostumando e a gente vai pegando um jeito com o passar do tempo, tá? Só não desistam, continue tentando. Gente, se eu conseguir, todo mundo consegue, tá bom? Outra matéria que também tem um pouco de matemática, na verdade essa tem uma matemática um pouco mais pesada. Eu não vou lembrar aqui exatamente qual tipo de exercício, mas são equações assim, mas como eu já disse, nada começa difícil. Então, a matéria começa devagar, você vai aprendendo os conceitos, você vai se habituando com a matéria, com o que o professor vai exigir. Lembrando, né, que eu não sei o que cada universidade, o que cada professor vai colocar na matéria, mas assim, a internet está aqui, a gente tem muita ajuda, então é algo possível de aprender e é possível sim a gente fazer e conseguir passar nas matérias, né? Se a gente dedicar, dá certo sim. Bom, então na biofísica a gente aprende um pouco sobre solutos, sobre processos químicos e físicos, então como acontecem alguns processos, né, fisiológicos dentro do nosso corpo, principalmente muito relacionado a essa questão dos fluidos, sabe? Então sobre pressão, química, física. Outra matéria que tem um pouquinho de matemática, mas é bem tranquilo também, é eletroterapia, que também é crucial para a fisioterapia. Então, nessa matéria a gente vai fazer uma dosagem. Existem vários tipos de eletroterapia, né? TENS, FES, infravermelho, ultrassom. Então, existem vários tipos de eletroterapia que a gente pode usar. Mas fiquem tranquilos, são contas tranquilas, existem já fórmulas prontas. Normalmente a gente sempre tem nas apostilas, o professor sempre passa algumas dosagens dos aparelhos, que aí no caso as contas seriam relacionadas a isso, né? Sobre a dosagem, então tempo, frequência, basicamente é isso. Então, se é num tempo menor, numa frequência mais intensa, se é num tempo maior, uma frequência mais leve. Então, basicamente esse tipo de conta. São contas simples também, mais, menos, dividido, e é uma matéria bem tranquila de fazer. Próximas matérias são bem parecidas, eu tive elas também no mesmo período, bioestatística e epidemiologia. Nem todos os cursos têm essas matérias, de biomecânica, de cinesiologia e eletroterapia com certeza. Eu acredito que são matérias que todos os cursos de fisioterapia vão ter, mas epidemiologia e bioestatística eu não sei. Bioestatística é um dos cursos que tem mais matemática, sim. Pelo menos na minha faculdade teve essas duas matérias, e essa bioestatística, o próprio nome já fala, né? Então, é um estudo mais voltado para análise de pesquisa. Então, você vai entender como funciona a parte matemática da pesquisa. A epidemiologia também é mais voltada para a questão de pesquisa, mas ela é mais voltada, ela tem mais conceitos e menos matemática. Então, ela tem mais a questão de recorrência, doença, natalidade, mortalidade,
ela vai mais nessa pegada assim sobre conceitos gerais. Já a bioestatística, ela realmente foi uma matéria que teve mais matemática. No começo tem conceito sim, então, mas eu achei até tranquilo. Ela foi uma matéria que ela foi evoluindo, ela foi aumentando o nível de dificuldade com o passar do tempo. Então deu para acompanhar. Foi ficando mais difícil, mas como eu disse, ela começou bem fácil, bem tranquila, então assim, eu tirei as notas mais altas no começo e aí me ajudou a compensar as notas que eu perdi um pouco no final, porque realmente já começou a ficar muito difícil, muito complexa, mas é isso, sabe? Você vai estudando, você vai tentando, pode ser que de primeira você não consiga, mas persista porque uma hora termina e dá certo. Na bioestatística, os conceitos, né, todos os cálculos, eles são feitos nesses conceitos de moda, média, mediana. Então, a gente vai estudar lá o que aparece nas pesquisas, como ler os gráficos das pesquisas. Então, é muito relacionado a isso. E, por fim, nós vamos chegar nas matérias de músculo-esquelética. Músculo-esquelética, eu só coloquei aqui porque eu vi alguns cálculos, mas nada que fosse assim cobrado, que fosse restrito à matéria, tá? Eu só coloquei aqui porque eu realmente lembrei que tinham alguns cálculos aqui que seriam. Tem o cálculo de Kolbe, que é relacionado à escoliose, mas normalmente quando você recebe algum paciente com escoliose, ele já vem com esse cálculo feito, então às vezes já é um cálculo que ele fez um exame, alguma ressonância, algum raio-x. O próprio médico já fez esse cálculo, já vai te trazer a curvatura dele é de tanto ângulo. Mas também é sobre isso, também é uma conta sobre ângulo. Então a gente não tem necessariamente, né, que saber, que fazer, mas é algo tranquilo. Se algum dia na sua vida clínica, né, você precisar, é algo tranquilo, você pesquisa na internet, é fácil de fazer. Mas eu coloquei aqui porque realmente a gente viu isso. Na músculo-esquelética ainda, só que voltado para a pediatria, que foi onde eu vi esse cálculo, é um cálculo que você vê a luxação de quadril, principalmente em questões de vigilância postural, em crianças com PC, então é muito comum de chegar lá a criança com um raio-x ou da gente pedir um raio-x. E aí, na própria folha, você consegue fazer um cálculo também lá. É um cálculo sobre ângulo, chama cálculo do ângulo de luxação de quadril. E aí você consegue ver, né, se é criança, se é adolescente. E eu acredito que até é feita a mesma conta também relacionada a adultos, né? Se for um adulto acamado, então você consegue, através do raio-x, você bate lá a régua, é uma conta bem simples, bem tranquila. E aí você consegue... Existe uma escala de medida, de tal ângulo até tal ângulo está normal, de tal ângulo até tal ângulo tem subluxação, que seria um início de luxação, e de tal ângulo até tal ângulo tem confirmado uma luxação de quadril. Então, é bem tranquilo. Eu acho até que essa conta é mais importante do que relacionada à conta de escoliose, né? Porque, como fisioterapeuta, principalmente a gente vê muito isso em idosos acamados, e na pediatria, né, como eu falei, que isso abrange a parte da vigilância postural, que é algo assim crucial. Mas o meu conselho é esse: não desistam da fisioterapia, não se desesperem, no final tudo dá certo, tenha paciência. Você não é obrigado a entender a matéria na primeira, na segunda, na terceira, não importa. O importante é que você tente, uma hora vai fluir, alguma hora vai dar certo. Peça ajuda para os colegas, procure aqui no YouTube, aqui sempre tem vídeos de professores ensinando os cálculos, como fazer isso. Como eu disse, são contas simples, não são contas muito diferentes do que a gente já viu no ensino médio. Basicamente, as contas mais difíceis são contas de ângulos. Então, o que você precisa saber são contas de mais, contas de menos, vezes e dividir. Então, junta tudo isso e dá certo, tá bom? Eu espero que vocês não desistam. Espero também que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer coisa, qualquer sugestão ou dúvida, deixe aqui nos comentários. Beijo, até a próxima.